Porque existem coisas que é só você e Deus. E mais ninguém. Sinto o Espírito Santo nessa noite. Aleluia! Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio a curar-lhe, forças para erguer o que? Não, não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Deus, não chore para quem não sabe decifrar. Mas medo em teu olhar. Existe um redor para isso. É você e Deus. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando falei, não falei porque não valem, mas Deus foi bem. Ele disse, vai frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ando pra cima, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os seus. Eu vou chorar pra Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós. Só ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, mais ninguém. Lugar de rasgar é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook, não. Faz Mateus 6:6 diz: entra no quarto, fecha a porta e conta pra ele, conta ele, porque publicamente ele vai te honrar. E hoje eu sou igual criança mimada. Não pisa em mim porque conto tudo pro meu pai. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus. Fala mais isso. Oh, glória. Perdeu a força, se perdeu a guerra, se perdeu os sonhos, se perdeu a dracma, se
perdeu riquezas, se perdeu família, se perdeu amigos, se perdeu irmãos. Se não perdeu a fé, não perdeu nada. Se não perdeu a fé, não perdeu nada. A fé que move montanhas, a fé que derruba a muralha. Na fé, a esperança, a fé no Deus que nunca falha. A fé que move montanhas, a fé que derruba a muralha. Na fé, a esperança, a fé no Deus que nunca falha. Se perdeu a guerra, se perdeu os sonhos, se perdeu a dracma, se perdeu riquezas, se perdeu família, se perdeu amigos, se perdeu irmãos, se não perdeu a fé, não perdeu nada. Se não perdeu a fé, não perdeu nada. A fé que move montanhas, a fé que derruba a muralha. Na fé, a esperança, a fé no Deus que nunca falha. A fé que move montanhas, a fé que derruba a muralha. Na fé, a esperança, a fé no Deus que nunca falha. A fé que move montanhas, a fé que derruba a muralha. Na fé, a esperança, a fé no Deus que nunca falha. Fé, tem que ter fé, tem que ter fé em Jesus de Nazaré. Oh, oh. Fé, tem que ter fé, tem que ter fé em Jesus de Nazaré. Que todo mundo. Rádio Mulheres de Deus. Disparada na audiência. Começa agora o programa Vida em Graça, porque pela graça sois salvos. Efésios 2:8. Com vocês, a evangelista Etelânia de Cássia. Boa noite, graça e paz a todos e todas que estão neste momento nos ouvindo. Programa Vida em Graça está se iniciando neste dia 27/8/2018, uma segunda-feira,
São 20 horas e 58 minutos. Estamos ao vivo, diretamente da cidade do Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco, pelo perfil Etelânia Lima no Facebook e também através da rádio mulheresdedeus.net. Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos vocês que estão neste momento nos ouvindo, que sejam bem-vindos. Deus seja louvado pelas vossas vidas. O programa de hoje, realmente nós não iremos exibir aqui a câmera, né? Não estarei abrindo a câmera porque tivemos um probleminha na câmera, mas estou aqui com vocês e no próximo programa com certeza nós já teremos resolvido esse probleminha que tivemos aqui com a câmera e realmente atrasou um pouco o nosso trabalho, mas nada que nos impeça de estarmos juntos para a leitura da palavra do nosso Deus, para trazer uma mensagem a todos aqueles que têm nos honrado com a sua presença. Quero desde já agradecer a presença do Leonel Sancher, o Maicon Jarbas, o nosso vereador aqui do Cabo Santo Agostinho, Jefferson Marcos, a Estela Gonçalves. A Estela diz boa noite, na paz do Senhor, amém, graça e paz, amada. Valdemir Lucaseques, estamos juntos para trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de revelação, né? Eu costumo dizer que aqui no programa Vida em Graça, nós não falamos em mistério, porque a palavra de Deus é pura revelação no Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo aos gentios. Hoje o Evangelho pleno para todas as nações, para judeus e gregos, para os povos do mundo todo. Então nós agradecemos a Deus em oração nesse momento por essa oportunidade rica de podermos compartilhar o conhecimento que temos com você e, consequentemente, poder também aprender um pouco. Nós estamos aqui apenas na qualidade de irmãos e somos toda a Igreja de Deus espalhada no mundo todo, e na certeza de que aquelas ovelhas que ainda não tomaram consciência de que são ovelhas estarão também conosco. E nesse momento eu convido a todos vocês a orarem comigo para que nós possamos trazer à nossa mente a lembrança do poder de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida, agindo para que nós possamos aqui ministrar essa palavra. Antes eu quero registrar também o Marcelo Amaral, que está junto conosco. Muito obrigada, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Oremos. Amado Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Santíssimo e poderoso Deus, eterno, Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há. Agradeço, Senhor, por esta oportunidade rica de estarmos juntos, reunidos em Teu santo nome, para fazermos a leitura da palavra, enquanto milhares de pessoas no mundo estão sendo perseguidas, estão sendo mortos. A Tua igreja, porque não nega o Teu nome, estão sem condições de ler a Tua palavra. Mas nós estamos aqui, Senhor, sobre a Tua proteção e sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor tem, através do Teu Espírito, nos instruído para que nós pudéssemos estarmos aqui hoje. Contamos com a Tua proteção, contamos com a Tua mão
que nos guia. Contamos, Senhor, com o teu conhecimento para que nós pudéssemos estarmos, de alguma forma, estarmos ministrando uma simples oração e também essa palavra poderosa, que é poder, que transforma e liberta verdadeiramente as vidas que hoje estarão junto conosco para ouvir não, Senhor, a minha voz, mas a tua voz, o teu Espírito, que vai falar através da tua palavra aos corações, às mentes que hoje aqui estão. Pessoas de diversos lugares, pessoas que muitas não conheço pessoalmente, outras que conheço, mas o Senhor conhece bem os corações e sonda a mente de cada uma delas. Por isso eu peço nesta hora, Senhor, que no poder do teu Espírito o Senhor me instrua e que também nos dê discernimento, sabedoria, que abra a nossa visão espiritual para o perfeito entendimento da tua graça, da tua obra regeneradora em Cristo Jesus. Que nós possamos ter nosso olhar iluminado, a nossa mente iluminada, que nós possamos ter os nossos ouvidos espirituais bem abertos, para que possamos compreender a tua palavra, a tua verdade, e estarmos em comunhão, e que o teu poder se manifeste em nós com autoridade, para dissipar as trevas e trazer a luz a todos quanto buscam nesta hora, Senhor, aprender um pouco mais a respeito da tua palavra e te buscam em espírito e em verdade, te adorando, te exaltando, porque sabe que o Senhor é Deus, e aqueles que ainda não fazem isso, mas que o Senhor trouxe aqui por um propósito maior do que eu possa imaginar, mas o Senhor está no controle de tudo. Agradeço, meu Deus, por esta noite, por este programa, pela tua proteção que me trouxe a este momento e a tua capacitação para que nós pudéssemos estarmos juntos. Muito obrigada, Senhor. Graças te dou por cada vida. Louvado seja por cada vida que estará junto conosco neste momento e também que estará assistindo essa live e ouvindo esta rádio, nesta programação, neste momento. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, que as tuas mãos poderosas estejam sobre nós e teu Espírito nos guie em tua palavra, a tua verdade seja aqui manifesta, revelada com muito poder sobre a vida de cada um de nós. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Nós iniciamos o programa já louvando o nosso Deus e por conta do horário eu vou de imediato convidar vocês a estarem fazendo a leitura bíblica, para que nós não estejamos nos estendendo muito no horário. Tivemos esse contratempo, mas o que importa é que estamos aqui hoje, reunidos no santo nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então você que está nesse momento nos acompanhando, abra a sua Bíblia. Hoje, durante o dia, abrindo a Bíblia aqui, o Senhor nosso Deus falou muito ao meu coração nessa passagem bíblica que está em 1 Coríntios, capítulo 12, mais precisamente a partir do verso 12, mas nós podemos sim trazer algumas reflexões a partir do primeiro momento, do primeiro versículo, nesse momento. Mas aí eu sinto, né, a presença do Espírito Santo de Deus a me trazer novamente esse assunto. Primeiro que eu falo que o que a palavra de Deus diz, nós não vivemos
debaixo da lei. Nós somos um povo gentil. Nós somos um povo da nova aliança. Nós somos povo que tem, né, por propósito de Deus, por determinação de Deus na nossa vida, nós temos que viver pela fé. Então, nós somos um povo chamado a vivermos pela fé. Agora, esta fé, ela está posta em que ou no que exatamente? Ou em quem? Veja bem, eu falei num programa anterior que a nossa fé, nós temos que ter a mesma fé que Jesus Cristo teve no Pai. Foi a fé que Jesus Cristo teve no Pai, no poder do Pai, no chamado dele, que foi dado pelo Pai, a sua missão, que realmente o fez autor e consumador da nossa fé. Ou seja, esta fé de Cristo nós temos que imitar. Nós temos que estarmos, né, sempre buscando viver. No nosso tempo, nós temos que buscar viver pela fé. Esta é a determinação da palavra de Deus, porque o Evangelho de Cristo, né, o Evangelho de Deus, é revelado através, né, das 14 cartas do apóstolo Paulo. Né? Alguns estudiosos questionam que Hebreus não seria escrito pelo apóstolo Paulo, mas pela revelação da graça de Deus através do apóstolo Paulo. Em outras cartas nós percebemos, né, identificamos o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, né, que foi revelado ao apóstolo para os gentios através da carta aos Hebreus. Então entendemos que nossa fé, ela deve estar posta em Cristo, mas precisamente imitando na sua fé no Pai e na nossa pouca compreensão, né? Porque Deus realmente ele é maravilhoso, é uma mente que nós não alcançamos. Nós compreendemos que essa verdade que nos traz a palavra de que Cristo é o autor, né, e consumador da nossa fé, é justamente o chamado de Deus para que nós possamos imitar a Cristo, imitar a Jesus na sua fé, que ele viveu de fé em fé, né? Ele viveu pela fé. O justo, quem é o justo? O justo é o próprio Jesus Cristo, que viveria pela fé nas promessas do Deus Pai. E esse exercício diário da fé de Cristo, que foi, né, consumado com a sua crucificação na cruz do Calvário, cumprindo a sua missão, né, até o fim, esta fé deve ser imitada. Nós devemos agradecer a Deus por essa operação da fé que existe em nós hoje, esse dom, justamente devido ao ato do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de viver uma vida em fé. E nós temos essa missão de hoje vivermos por esta fé que nos conduz, né, durante a nossa vida a um pleno conhecimento deste Evangelho, que é o Evangelho da graça, o Evangelho do reino, é o Evangelho da revelação de Deus ao apóstolo dos gentios, ao apóstolo Paulo, para os gentios e hoje para todos os povos. Nós temos esta missão aqui na cidade do Cabo de Santo Agostinho, trazer também para outras nações através da internet esta palavra. Então, de posse desse resumo que eu fiz, né, do programa anterior,
para que nós possamos viver pela fé, né, que é um dom de Deus, né? A própria palavra diz. Nós também precisamos compreender quem é Cristo, né? Quem somos nós também diante de Deus. É muito importante. Então, nós temos essa preocupação, enquanto cristão, nós percebermos a nossa filiação ao Pai, assim como Jesus Cristo era filho de Deus e nós fomos feitos filhas e filhos de Deus mediante Cristo. Nós precisamos entender em que situação nós estamos hoje. Eu falo todo o povo cristão, né? Todos aqueles que de alguma forma confessaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, único e suficiente Salvador da sua vida, né? E Senhor também da sua vida. Então, nessa perspectiva, hoje eu estava lendo essa passagem, capítulo 12, de 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12. Vamos ler aqui, do verso 12 ao 13, que diz assim: a unidade dos membros do corpo. Nós iremos lendo. A palavra, ela é viva, ela é eficaz e Deus vai conduzindo aqui. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Glória a Deus. Eu vou trazer outros versículos para vocês, mas eu quero aqui refletir sobre essa palavra, que já é muito profunda e nós precisamos raciocinar diante dessa palavra, pedir sabedoria a Deus, porque a palavra do Senhor, ela diz que assim como um corpo, né, um corpo humano, ele tem muitos membros, ou seja, nós temos um braço direito, um braço esquerdo, outros não, alguns já perderam, nós sabemos, mas naturalmente, né, digamos assim, nós teríamos hoje um braço direito, um braço esquerdo, uma perna, né, direita e esquerda, nós temos o nosso corpo, olhos, boca, nariz, ouvido, isso é um corpo. No meu corpo, de alguma forma, digamos, eu tive um acidente, eu passei por uma experiência de um acidente e fiquei com a minha perna paralítica, fiquei com a minha perna paralisada e passei um tempo, né, paralítica realmente, mas Jesus Cristo me botou de pé novamente, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E esta perna esquerda, ela estava com um problema, mas este problema que eu tinha na perna esquerda atingia todo o meu corpo. Então, em Cristo, a igreja é assim. Porque o que acontece com um membro da igreja no mundo atinge todo o corpo. É o que a palavra nos revela. E da mesma forma, como um corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, ou seja, o corpo é constituído pelos meus membros, são vários, são diversos membros dentro dessa estrutura que se chama corpo. E essa estrutura que se chama corpo, composta de todos os membros, mesmo sendo muitos, são um só corpo. Esses membros, essa reunião de membros, aqui nessa estrutura minha, é um corpo só. Digamos, eu tenho aqui duas pernas, 2 braços,
são 4 a cabeça, 5 olhos, 7, 8, 9, 10, ou seja, todos esses membros formam um corpo apenas. Parece uma coisa muito óbvia, mas muitas vezes nós não raciocinamos sobre isso. E aqui a palavra do Senhor diz algo tremendo. Ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Quer dizer que Cristo é assim, como um corpo que tem vários membros, e esses membros formam um só corpo. A palavra está nos revelando, glória a Deus, que existe um corpo, certo? Que não é uma congregação, não é uma denominação, não é uma estrutura de madeira ou de um prédio, não é uma estrutura que nós temos, né, o entendimento que, por exemplo, a igreja, né, de Deus é uma denominação, é uma congregação que tem uma placa ali na frente, tem outra aqui, tem outra, e vai assim sucessivamente. E a palavra nos mostra aqui que existe um corpo e que Cristo é como esse corpo. Esse corpo é a igreja. Eu vou ler mais adiante para vocês compreenderem. E vocês, nesse versículo 13, vocês vão poder compreender que Deus, nesta palavra, ele está nos mostrando que esse corpo, ao qual a palavra vai nos mostrar mais adiante, que é a igreja, né? Esse corpo é Cristo. É Cristo. Cristo também. É só um corpo, assim é Cristo. Então, são todos esses membros, mesmo sendo muitos, são um só corpo. Assim, a palavra diz, é Cristo. Então, se Cristo é assim, será que Cristo é só a denominação da placa A? Será que Cristo é só a denominação da placa B, que tem ali vários membros? Não, não é. Então, nós estamos falando aqui de um corpo que está em todo o planeta. E digo, além do mais, dizer para vocês é muito fácil, mas o que nós precisamos é a compreensão. Porque o entendimento da palavra de Deus, ela só vem através do Espírito Santo de Deus. Deus revela quem quer. Por isso que nós oramos antes de trazer uma palavra. Deus mostra quem quer, para que haja liberdade verdadeira, para que o povo de Deus não esteja aprisionado, para que o povo de Deus não esteja embaixo do jugo, mas que reconheça a liberdade que há em Cristo e viva, como aqui eu estava falando no início do nosso programa, pela fé, que é um dom de Deus, para aqueles que hoje vivem nesta nova geração. Então, nós precisamos compreender essa obra de Deus na humanidade. E veja o que é que Deus faz. Porque a palavra do Senhor aqui, 1 Coríntios 12, 13, diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Veja bem, só um Espírito foi que proporcionou este batismo. Esse batismo é o ato de consagração do povo de Deus ao próprio Deus, né? A da união. É aquele simbolismo que nós acompanhamos em muitas congregações, de o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo.
Mas o que o Senhor nosso Deus está falando aqui é que nós fomos batizados, nós fomos ligados em um espírito, formando um corpo, certo? Agora todos nós, a palavra diz, pois todos nós fomos batizados em um espírito. E nós precisamos compreender o tempo em que isso aconteceu. Isso acontece após a ressurreição de Jesus Cristo. Nós estamos falando do tempo de Deus para a nossa vida hoje. A situação que o povo gentil e o povo judeu se encontra hoje. Ou seja, quem não era gentil, quem não é judeu é gentil, ou seja, gentil significa povos de outras nações, porque sempre a palavra de Deus, a Bíblia, faz referência a gregos como se fossem gentios, porque os gregos receberam a palavra de Deus, o evangelho de Deus, sem serem judeus, mas a referência vem para todos os povos que não eram judeus. Então os gregos, os gentios, em outras traduções da Bíblia, você vai ler aí a King James, Fiel e outras traduções, você vai ver que o povo, quando a palavra vem aqui, gregos, que eu vou ler para você, você vai perceber que é gentios. Os gentios são povos de outras nações que não receberam a lei, que não estavam debaixo da lei, dos 10 mandamentos, das 603 ordenanças de Moisés, estabelecida para o povo de Deus. E nós já trouxemos essa palavra aqui para você. O fim da lei é Cristo e hoje nós viver pela fé. E esta fé que nós devemos ter deve estar posta na consumação do que Cristo fez, Nós crermos que ele realmente cumpriu a sua missão e imitarmos a sua fé no Pai, adorando em espírito e em verdade, Porque foi a fé de Jesus Cristo que nos salvou. Ele confiou no Pai, ele foi até o fim, ele acreditou na promessa do seu Pai e viveu essa vida de fé em fé, e o justo viveu pela fé, e é por esta fé que ele teve que o levou a consumar a sua missão, de nos tirar o pecado do mundo, de nos reconciliar com Deus, de levar sobre si as nossas enfermidades, de nos dar uma vida eterna. Quando Jesus Cristo cumpre a sua missão e ressuscita para nos mostrar que existe uma vida eterna, que existe uma vida além desta vida, e mais ainda para mostrar que antes dele vir para esta terra, ele já pré-existia. Quando ele diz que voltará para o lugar de onde veio e ainda voltará para buscar a sua igreja. Veja que isso é um outro assunto. A predestinação e a pré-existência são assuntos da doutrina da graça. Mas hoje nós estamos falando desse corpo. Então, todos nós fomos batizados em um espírito. O espírito é um só, tá? É o Espírito de Deus. Então, fomos todos batizados em um corpo, certo? Formando um corpo. Batizados e formando um corpo. Batizados, todos nós, pelo mesmo Espírito e assim formando um corpo. É o que a palavra diz. Quer judeus, quer gregos, a palavra diz. É como que dissesse os gregos, os judeus, todos os povos. Independente do povo daquela época que não aceitava que os gentios, os povos gregos, receberiam de Deus a salvação, Eles não acreditavam nisso, os judeus, e mesmo assim o apóstolo Paulo traz essa revelação aos Coríntios, ao qual estou trazendo aqui a palavra de que todos os judeus como os gregos, e hoje é realidade, é um fato, nós estamos no Brasil, nós somos brasileiros, nós podemos ter até descendências do povo judeu, como foi colonizada
até o estado de Pernambuco. Mas entenda, o propósito da palavra aqui para nós é que nós possamos compreender que este corpo, né, que tem vários membros, esse corpo foi batizado em um único Espírito. Quando batiza esse corpo, batiza todos nós, formamos este corpo, certo? Então, quem faz parte desse corpo? Só os judeus? Não, não é isso que a palavra diz. Quer judeus, quer gregos, todos os povos, todos os povos. Quando se fala grego, se fala gentios, povos estrangeiros, povos de outras nações que não era o povo judeu. Já expliquei isso aqui. Quer livres e todos, né? Quer servos e quer livres. Quer dizer, o povo judeus eram servos, estavam debaixo da lei, né? Ainda estavam debaixo do pecado, esperando seu Messias, era o Cristo, qual eles não aceitaram, crucificaram ele. E quer livres que o apóstolo faz aqui menção ao fato de que os gentios não estavam debaixo da lei e também nós hoje somos livres por conta da graça de Deus, do amor de Deus em Cristo, que nos salvou e nos libertou para uma nova vida pela fé em Cristo Jesus, né? Pela graça. Esta graça, este dom, né? Esta salvação em Cristo que Deus nos deu. E esse dom desta fé que nós temos, que opera em nós através do seu Espírito, para crermos que Jesus Cristo de fato consumou a sua missão, a sua obra, e nós temos apenas que aguardar a sua volta e vivermos como ele viveu na fé, vivermos com essa fé, essa confiança do que ele fez, realmente ele cumpriu a sua missão e que ele vai voltar e que nós estamos vivenciando momentos decisivos na nossa vida, né? Esperando a volta do Senhor. Então a palavra diz aqui, quer servos, quer livre, e todos temos bebidos de um Espírito. O Espírito é um só. Quando a palavra fala em um corpo, ela traz a mensagem de que esse corpo tem vários membros. Membros são pessoas que estão em toda parte, o povo cristão, que está em todos os lugares, pessoas que, inclusive, não estão dentro de denominação nenhuma, mas que, de alguma forma, conheceram este evangelho, creram e confessaram a Cristo. Esta palavra é uma grande revelação de Deus para o povo cristão, porque nós temos a impressão de que algumas pessoas, sendo denominacionais, eles não creem na salvação de outras denominações, pelas suas doutrinas. São várias, né, de homens, mas a palavra de Deus nos traz uma revelação diferente. Diz, inclusive, que Cristo é assim, é um corpo com vários membros, e que esses membros são muitos. E diz mais que estes membros foram batizados em um Espírito. E esse Espírito, né, ele forma um corpo. Mas em que batismo é esse? Será que é só o batismo que leva a você, a mim, alguém falar em línguas estranhas? Não, até porque os dons de Deus não são apenas línguas. Apesar de que existem pessoas que acreditam que o dom de línguas os colocam, inclusive, acima dos apóstolos e dos profetas, e não é verdade. Porque se o dom de língua não tiver um intérprete, ele não edifica a igreja. E os dons foram entregues à igreja, ao povo de Deus, em toda parte,
com o propósito de edificar o corpo de Cristo. Então, nós temos aqui esta revelação de Deus, porque somos povos gregos, digamos assim, gentios, de outras nações, e somos parte deste corpo. Glória a Deus, não mais só os judeus. Então, nós somos um só corpo, ou seja, não existe mais separação para Deus. Somos um povo, e este corpo, glória a Deus, é assim que Cristo é. Este corpo é Cristo em nós. Esta palavra, glória a Deus, traz à nossa mente a reflexão sobre a igreja, porque é esta função do Espírito de Deus, batizar, trazendo à mente e ao coração das pessoas o entendimento da verdade de Deus, da palavra deste evangelho, da obra que Jesus Cristo consumou na cruz, né? E nós compreendermos isso é um batismo, é nos unir a Cristo, é trazer a nossa realidade a uma dimensão onde nós somos parte, né, de um corpo, e que esse corpo foi criado não por homens que levantaram paredes e disseram: aqui é o povo de Deus, aqui nessas quatro paredes, neste local aqui está o povo de Deus. Não. Isto foi uma obra, o corpo de Deus, o corpo de Cristo, né? Isso foi uma obra do Espírito de Deus para que formasse a igreja. E essa igreja, ela está em toda parte. É formada não por uma congregação local, mas por um povo que está em toda parte. Por isso que a palavra faz referência a gregos, judeus e gentios, judeus e gregos, judeus e gentios, judeus e povos estrangeiros. Não está falando apenas de uma pessoa também. Observe que está falando de um povo, né? Está falando de uma nação, está falando, na verdade, de várias nações. Então, nós temos aqui o versículo 13, o 12 e o 13, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo. Cristo é assim, um corpo com vários membros. Então, nós temos aqui a revelação de quem é Cristo, de quem é a igreja, e o Cristo que nós cremos que está ressuscitado, ele forma esta igreja. E ele traz a revelação de que todos nós fomos batizados em um único Espírito. Não existe vários Espíritos fazendo esse trabalho. Existe um Espírito, que formando este corpo, formou tanto de judeus como de gregos, como de povos de outras nações. Então não existe mais essa separação. E povos gentios e judeus são povos que formam o corpo de Cristo hoje. Então, que nós possamos estar conscientes desta palavra de graça, de amor, de revelação de Deus. E a palavra diz que Cristo é assim, né? Cristo é como esse corpo que tem vários membros de várias nações, pessoas que estão em toda parte, que estão confessando a Cristo. E isso que não é um trabalho de homens, é um trabalho do Espírito, porque é o Espírito que batiza, é o Espírito que está formando este corpo, e este corpo é formado de povos de todas as nações, judeus, gregos, servos e livres. E todos nós temos bebido de um único Espírito. Não existe diferença.
é único o Espírito. Louvado seja Deus. Então eu vou destacar, devido às horas, alguns versículos para que nós possamos refletir. Você reflete comigo, aí também na sua casa. Todo esse capítulo 12 que fala dos dons, acerca dos dons, né, a diversidade de dons, mas a unidade dos membros do corpo. No capítulo 12, no verso 1, o Espírito de Deus traz uma revelação através do apóstolo Paulo tremenda, porque ele fala aqui acerca dos dons espirituais, né? 1 Coríntios 12, verso 1, que ele diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Vós bem sabeis que erreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme erreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai dizer que Jesus é maldito. Então aqui Deus já está fazendo uma separação. Se você consegue perceber isso, glória a Deus pela tua vida. Deus está mostrando que existem ainda pessoas que não creem em Jesus Cristo, que diz que ele é maldito, que ele é anátema. Então, essas pessoas existem hoje, estão vivendo no meio do nosso povo, estão convivendo com a igreja, com esse corpo de Cristo, que foi batizado pelo Espírito. Essas pessoas realmente existem. Nós não podemos deixar de levar em consideração essa realidade, né? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E isso mostra, mais uma vez, o trabalho do Espírito Santo, que é o Espírito que batiza os membros de um mesmo corpo e assim formando em todas as partes povos judeus e não judeus, gregos, gentios e judeus de todas as partes, pessoas que estão confessando a Cristo pelo trabalhar do Espírito Santo. Então, aqui nessa passagem, capítulo 12 de 1 Coríntios, verso 3, fica bem claro isso, que esse trabalho é do Espírito Santo. Se hoje eu estou aqui pregando a palavra, se hoje eu estou aqui me colocando na posição de trazer uma palavra para você, não devo eu ter nenhum tipo de jactância, não devo eu me vangloriar de nada, porque isso foi um trabalhar do Espírito Santo, formando este corpo de Cristo. E assim, como diz a palavra, assim é Cristo, um corpo com vários membros e batizados no mesmo Espírito. Então eu não posso me vangloriar de que eu estou aqui pregando uma palavra e que, por acaso, você que está aí, o Espírito Santo de Deus está tocando ao teu coração para dizer que Jesus Cristo é Senhor da tua vida, que é Salvador da tua vida, para que você confesse isso. Esta obra é do Espírito Santo. Não tem mérito nisso. É isso que a palavra traz para nós. Que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Exatamente o Senhor, porque aí é onde está, né? Muitos confessam que Jesus Cristo é um profeta, foi um mestre, né? Um homem super inteligente, um revolucionário, mas abrir a boca para dizer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que Jesus era o Cristo, Jesus Nazareno era o próprio Cristo, era o Senhor, o próprio Deus encarnado, não é todo mundo que diz isso. Você
vai ouvir durante toda a sua vida pessoas falando sobre Jesus. E assim Deus pergunta, né, ao coração de cada um: quem é Jesus para você? O que dizem sobre Jesus aí? Que Jesus estão pregando, né? Será que estão falando que ele é o Senhor? Esta boca que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, pode ter certeza, é obra do Espírito Santo. Então nós temos aqui uma forma, Deus está mostrando uma forma de nós, assim, compreendermos na nossa convivência quem é quem, né? Quem faz parte desse corpo de Cristo e quem não faz parte desse corpo de Cristo. Todos quanto crê em Jesus Cristo e o confessam, são a igreja de Cristo. E isso não é obra de um homem, é obra do Espírito. É este Espírito que batiza, e batiza em toda parte, porque a palavra fala de nações. A palavra não está falando de uma ou duas, três pessoas, ou de uma congregação A, uma congregação B, não está falando de uma denominação. A palavra está falando de países, de povos, de nações. Pode ser judeus ou não judeus. Este povo que está sendo batizado, ou seja, este povo que está confessando que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Então, esta é a palavra de Deus da salvação para você nesta noite. Eu quero trazer mais a reflexão aqui desta palavra, alguns versículos que vou destacando aqui. Vamos ler o verso 14, 1 Coríntios, né, capítulo 12, lemos o 12, o 13, lemos também o capítulo 1 para fazer uma reflexão, o 12 e o 3, né, 1 Coríntios 12. E agora eu quero trazer aqui essa reflexão da qual eu estava falando com vocês no início, né, fazendo uma comparação com o meu próprio corpo. Porque a palavra diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Né? O apóstolo, ele sai ensinando aquele povo, para que eles compreendam e detalhando perfeitamente a condição desta igreja, desse corpo de Cristo. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, mas será por isso do corpo, veja bem, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Eu vou parar aqui para vocês raciocinar. Veja bem, tenho a minha mão direita, se ela disser que não é do meu corpo, será que porque ela disse que não faz parte do meu corpo, ela realmente não é do meu corpo? Claro que ela é do meu corpo. Está aqui, no meu corpo. Então, o que é que Paulo está dizendo? Algumas pessoas, inclusive, não têm consciência ainda que fazem parte do corpo de Cristo, mas são parte do corpo de Cristo. Então, o Senhor, ele sabe, tanto eu repito isso, porque realmente, veja que coisa tremenda, como é trabalho do Espírito Santo e não de homens. Deus sabe, né? Deus sabe quem são suas ovelhas. Um homem nenhum, dentro de uma congregação, pode dizer só esse povo que está aqui faz parte da igreja de Cristo. Não pode, porque isso é um trabalhar do Espírito Santo. E a palavra diz assim, que se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se eu não tenho minha mão aqui e digo que a minha mão está dizendo que não é perna e por isso não é do meu corpo, essa mão ela está equivocada, porque ela, mesmo não sendo perna, ela é mão e faz parte do mesmo corpo. Povos diferentes. Deus está falando aqui nessa palavra de povos distintos, pessoas que estão em toda parte, pessoas que fazem parte desse corpo. E a mesma coisa na sequência ele veio, e se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo.
E falando também de que todos nós somos úteis neste corpo. Não há membro inferior, não há membro desqualificado para Deus. Todos nós temos a nossa importância, o nosso valor diante de Deus. E aqueles membros que muitas vezes nós pensamos não são muito importantes no nosso corpo, né? Estes são os membros ao qual Deus revelou ainda mais o seu poder, a sua graça. Vamos continuar lendo. Então, se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Será que o meu corpo, o corpo de Cristo, se só tivessem pessoas de uma denominação, as outras pessoas que são de denominações diferentes não serviriam de nada, né? Será que tem pessoas que estão hoje levando a palavra de Deus, de alguma forma, muitas ainda sem ter um devido esclarecimento, mas fazendo no coração de bom grado, com bom intuito, trazendo também uma palavra às pessoas e confessando que Jesus Cristo é Senhor da sua vida. De alguma forma essas pessoas estão fazendo porque foi o Espírito Santo de Deus que estão trabalhando. Então, tem doutrinas que falam que as pessoas estão, né, existem religiões aí que falam que as pessoas estão em um nível de espiritualidade, de evolução diferente, né? Eu, particularmente, eu quero falar para você o seguinte: as pessoas estão no nível de conscientização diferente, porque nós precisamos ter a mente de Cristo. E existe um trabalho do Espírito Santo de Deus para que a igreja tenha esta mente, né? E chegue à perfeita estatura de Cristo, ao pleno conhecimento da verdade. Aí nós temos aqui justamente uma passagem que fala que cada uma dessas pessoas, esses seres, né, essas criaturas de Deus, esses filhos de Deus, estão em toda parte, cada um deles fazem parte de um mesmo corpo e são diferentes, né? São pessoas bem diferentes. Imagino que eu estou aqui na minha cidade, do Cabo Santo Agostinho, temos aí pessoas que estão em outras cidades aqui local, mas também temos pessoas que estão em outros estados. Por exemplo, estou vendo aqui o Geraldo Buzzi, que está lá no Paraná, em São Paulo, não lembro. Aqui eu tenho o André Zeuba, que está também aqui no estado de Pernambuco. A Marinalva, eu não sei onde está. O pastor Fredson Santos está no Ceará. E o Kleber Gabriel também, eu não sei se ele está aqui no Cabo. E são pessoas que têm, talvez nesse momento, confessado e pregado a palavra e confessado que Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, mas são pessoas bem diferentes, né? Fazem parte deste corpo, são membros de um mesmo corpo, mesmo que não seja tudo igual, né? Porque imagina se fosse todo mundo igual, que serventia teria, mas tinha que ter pessoas diferentes em toda parte. Então, aí Paulo diz assim, 1 Coríntios 12:17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Né? Ou seja, nós temos o ouvido para ouvir, tem uma serventia, né? Esse ouvido que eu estou aqui ouvindo o retorno do meu microfone, ele tem um propósito, ele tem uma serventia. Então, tudo no corpo de Cristo tem um valor,
todos temos um valor, todos temos igual importância, todos somos valorosos para Deus, úteis, mesmo sendo tão diferentes, e não deveríamos nem poderíamos, porque não foi a vontade de Deus que nós fôssemos todos iguais. Podíamos sim ter, talvez hoje, eu estava refletindo essa tarde, eu estava pensando o seguinte: se todos nós tivéssemos a mesma mente, a evolução completa já, tivéssemos a mente de Cristo, né, como o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios 2,16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo e nós temos que ter essa mentalidade. Imagine se essa mentalidade, esse trabalho do Espírito Santo de Deus já nos tivesse trazido essa mente igual, né? Esse mundo já estaria transformado, né? Esse mundo já estaria, e nós já estaríamos mesmo na Jerusalém celestial mesmo, porque aí isso é uma mente coletiva. Aí entra aquela, né, tem a física quântica, né, que alguns cientistas chegam ao ponto de dizer, você, pensamento positivo, você vai mudar tudo. E imagina se nós todas tivéssemos a mente de Cristo, né? Por isso que eu digo que nós estamos em estágio de conscientização diferentes. São pessoas que estão em vários países, várias comunidades, são parte desse corpo de Cristo, são vários membros, cada um tem sua função, como o olho de enxergar, como o ouvido de ouvir, como a boca de falar. Cada um tem a sua função e cada qual Deus deu um dom. E algumas pessoas até 2, 3, não se sabe, porque Deus faz como quer. É o poder de Deus operando em nós. É Ele formando a igreja. É Ele compondo o seu corpo. E isso é um trabalho do Espírito. É esse trabalho que nós estávamos falando aqui no verso 13. 1 Coríntios 12, verso 13. Que foi um trabalho do mesmo Espírito. O Espírito é o mesmo que vem batizando e formando a igreja ao longo dos séculos. E aí é onde eu me pergunto, quantas pessoas estão confiando na doutrina de homens e não confiam mais na instrução do Espírito Santo de Deus? Faltou unção, o homem procurou inventar outro evangelho, né? Procurou ensinar, procurou criar faculdades de teologia para ensinar o que o Espírito Santo ensina com maestria, sem precisar dos homens. Que, na verdade, o que nós somos e o que nós temos de consciência de Cristo, desse poder de Deus, né, que opera em nós, vem do Espírito Santo de Deus, né? Hoje, digamos, eu estou aqui, estou pregando para você, mas em algum momento eu também ouvi a palavra de alguém. Algumas pessoas também foram usadas para serem portadores da palavra de Deus para mim. E hoje o Espírito Santo de Deus me instrui também na palavra. Mas essas pessoas que em algum momento chegou até mim, elas foram instruídas pelo mesmo Espírito que eu tenho e que você hoje que está recebendo a palavra, que recebeu a palavra, está sendo batizado nesse mesmo Espírito, para formar esse corpo de Cristo. Porque quando você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, isso é dado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a palavra do Senhor aqui para encerrar diz assim: veja que eu estava falando que eu não posso questionar, mas Deus, por que é que você fez isso? Como é que você escolheu pessoas
tão diferentes de mim, eu já fiz tanto por merecer, e você já escolheu outras pessoas. Muitas vezes a gente se julga superior a outras pessoas, e não somos. Então, a palavra de Deus, ela revela aqui, no versículo 18, 1 Coríntios, verso 18, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Como quis. Deus fez como quis, e a gente não tem que questionar isso. Então, agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E nós não podemos questionar isso. Foi a vontade de Deus. Nós temos que simplesmente aceitar. Então, a salvação veio para todos. Mas existem pessoas que ainda não têm um nível de consciência para compreender que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o trabalhar do Espírito Santo de Deus, ele vem nesse sentido, de ingressar esta pessoa ao corpo de Cristo, em batizar essa pessoa no Espírito para o corpo de Cristo, ou seja, trazer a consciência dessa criatura de que ela é ovelha, de que ele é ovelha. Porque se existe dentro de você um chamado para você pregar o evangelho, eu não sei. Mas em algum momento, se você chegou aqui, é porque você está buscando, não a mim, você está buscando entender, compreender a palavra, você está procurando coisas espirituais. Isso é o penhor do Espírito em você. Isso é o trabalho do Espírito Santo de Deus em você. Em toda a igreja, em todo o povo, sejam judeus, sejam gregos, povos de todas as nações, sejam povos da primeira aliança, povos da gentios que hoje nós somos, de outras nações, sejam judeus, sejam povos brasileiros, japoneses, chineses, coreanos, americanos, não importa. A igreja de Deus está lá também. O Espírito de Deus, ele continua trabalhando e não tem barreiras. Veja que o homem não pode formar a igreja de Deus. O homem não pode dizer, isso aqui é a igreja de Deus. O homem pode dizer, aqui está congregado uma parte do povo de Deus, que faz parte deste corpo que é a igreja. Entendeu, amados? Obviamente que nós precisamos de um espaço para nos reunir, e quando começa a chegar mais pessoas, nós temos que ter um espaço para nos reunir. O erro está em essas pessoas acharem que devem ficar sempre ali. Só que a igreja do Senhor e a metodologia de Deus, ela é diferente para a igreja. Ela é para você sair pregando o evangelho em toda parte e adorando a Deus, levantando mãos santas, adorando ao Senhor em toda parte e em espírito e em verdade, porque esses verdadeiros adoradores é o que o nosso Deus estará procurando agora, nesses últimos dias. Amém, amados? Mas aí é aqui onde está. A palavra, ela traz revelações tremendas, né? A palavra aqui, versículo 19, diz: e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Entenda, existem membros em vários locais. Esses membros, que são pessoas que confessam a Cristo, são membros desse corpo. Agora, todos eles juntos diante de Deus, e só Deus sabe quem são, né? Todos eles, que Deus é que examina os corações e as mentes. Esse coletivo é o que é a igreja,
E você veja aí que isso é o trabalho do Espírito Santo, né? Como é que eu aqui vou lá para o Japão trabalhar no coração de uma pessoa e na mente de uma pessoa, a não ser que ela esteja aqui, mas mesmo aqui, é o Espírito Santo de Deus que está trabalhando. Você só vai confessar que Jesus é Senhor da tua vida se isso for dado pelo Espírito Santo. Então, o que eu tenho aqui que falar é obra também do Espírito Santo. Na minha vida, depois na tua, e assim sucessivamente. Então, veja que a Igreja de Deus, ela é formada por vários membros. E essa igreja, esse corpo de Deus, de Cristo, né, vem sendo trabalhado desde a época em que Jesus Cristo estava no meio do seu povo, pelo Espírito. Pelo Espírito. O Espírito é o mesmo. E que opera aqui, que opera em outros locais, que em outras cidades, em outros países. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Nós não podemos compreender que pessoas que estão hoje congregadas em certas denominações, essas só são essas que fazem parte do corpo de Cristo, e nem devemos compreender que ali está a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, cabeça do corpo é Cristo. Então, nós temos aqui, né, em que encerrar, vou trazer a leitura corrida até o verso 31 para terminarmos. 1 Coríntios, capítulo 12, vamos então ao verso 19 novamente. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Vou dar uma paradinha aqui para você entender o seguinte. Olha, veja bem, que aqui nós compreendemos a soberania de Deus. A forma de Deus trabalhar é dizer assim, eu determinei, eu vou fazer assim. Né? Foi a vontade de Deus e ele fez como quis. Né? Como diz, ele colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E o Senhor mostra na palavra que cada um deles tem uma importância. E tem aqueles que a gente muitas vezes são menos decorosos, né? E nós damos mais honra, né? Aquele membro do corpo que a gente não dá muito valor, a esses Deus deu mais honra. Interessante isso, né? Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. A palavra diz, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Ou seja, aqueles que não tinham honra, Deus honrou. Deus honrou. Né? Deus perdoou o pecado de todos. Então, nós temos aqueles, né, aquela questão que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque os que em nós são mais honestos, não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros, ou seja, nós devemos ter o mesmo cuidado que temos com o nosso corpo, nós devemos também
ter o cuidado com o nosso próximo, com o nosso irmão, com aqueles que fazem parte deste corpo, né? Da Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. São pessoas espalhadas no mundo todo, ao qual o Espírito de Deus está trabalhando para batizar em Cristo, trazer para o corpo, formar o corpo de Cristo, aqueles que confessam que Jesus é Senhor, e isso não tem nada a ver com denominação. Isso é o trabalho do Espírito Santo, desde que o mundo é mundo, para formar este corpo. E a palavra diz que Cristo é assim, um corpo com muitos membros, e cada membro tem a sua serventia, tem a sua utilidade, tem o seu trabalho, né? Tem a sua função, como eu tenho aqui uma função, você tem uma função, e para Deus é tão importante quanto a minha. Agora, é interessante porque Deus diz que aqueles que são menos honrosos na nossa vista, ao nosso entendimento, é o que Ele mais honrou. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, o amor de Deus, a salvação, a remissão dos pecados. Né? É como se eu tivesse uma dívida de, digamos, de 100 mil reais, e você tivesse uma dívida de 100 reais. E Deus, né, encarnado Cristo Jesus, Ele pagou a minha e a sua. Mas quem é que saiu lucrando mais? Eu que estava devendo mais, entendeu? Eu estava devendo 100 mil e você estava devendo 100. Então é assim o amor de Deus, a graça de Deus continua operando na nossa vida por meio desta metodologia de Deus, que é o trabalho, como eu falei no programa anterior, que é o trabalho do Espírito Santo. Por isso que não cabe a nós termos nenhum tipo de orgulho ou jactância, né? Eu não posso estar aqui me gabando porque eu estou pregando essa palavra, porque se hoje eu prego essa palavra, é porque o Espírito Santo de Deus trabalhou em mim. E eu vi de alguém, eu busquei o entendimento da palavra, eu estudei, e essa pessoa que se de alguma forma falou algo para mim, ela também não pode ter essa pretensão de ser mais honrado do que eu, do que você, porque, na verdade, quem opera tudo em todos é o Espírito Santo de Deus. É o mesmo Espírito. Não somos nada além do que mensageiros da palavra. Então, lembrando sempre que eu tenho um dom, né? Eu tenho um dom da sabedoria, né? Da palavra da sabedoria. Eu tenho um dom da fé, você pode ter um dom de profecia, você pode ter um dom de ser apóstolo, vários dons, tá? O dom da caridade, de fazer o bem, o amor, o dom da cura, são vários dons de cura, né? Isso se refere também aos médicos, né? Pessoas que estão aí tratando de almas também, de pessoas, de seres humanos. Então, nós temos aqui maravilhosas revelações nesse capítulo 12 de 1 Coríntios, porque você precisa apenas ler, refletir e pedir discernimento ao Espírito de Deus, porque Ele vai dar, igualmente que Ele deu a mim, Ele dá a você. Então, a palavra diz, antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, aqui eu estou no verso 22, 1 Coríntios 12, 22, antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. É aquela mesma coisa, o cuidado, né? Quando você tem uma parte do seu corpo, por exemplo, você está fazendo a unha e inflamou a sua unha, você vai ter um cuidado especial com ela, né? Diferente do que do seu braço, porque o seu braço está perfeito, normal. Então,
você vai ter ali aquela preocupação com aquela unha durante uns dias, uma semana, pelo menos, até você curar essa unha. Então, assim é o pensamento, a mente de Deus, a palavra que a gente percebe, é esse cuidado com aqueles que mais necessitam, que muitas vezes algumas pessoas não dão muito valor, né? São os membros menos decorosos do nosso corpo. Talvez você ache a sua perna mais bonita do que a sua barriga e não dê muito valor à sua barriga, mas digamos que hoje Deus daria mais valor ao seu membro que você dá menos valor. É mesmo assim o corpo, que não é que Deus até recorrige essa questão do valor, é o cuidado que Deus terá, tá? Retira essa questão da palavra valor, mas o cuidado, a atenção que Deus dará para com aqueles que mais necessitam, né? Então, por isso Deus também deu o dom da caridade, né? Do amor. Aquelas pessoas que têm aquele cuidado por outras, que cuidam mesmo porque tem aquela missão de cuidar. Já outros têm dificuldade de cuidar. Então, essa pessoa já deve ter outro dom, né? Já deve ter outro dom. E nós devemos entender, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ou seja, nós devemos ter igual cuidado com todos os membros do nosso corpo. Ou seja, com todo o povo de Deus, devemos ter a mesma consideração, o mesmo respeito, né? A mesma irmandade, o mesmo amor, né? E um amor não fingido, como diz o apóstolo Paulo. E tenhamos consciência de que o que acontece com o nosso irmão lá longe, em outro país, nos atinge aqui, a nós como corpo, como membros desse mesmo corpo. Veja a preocupação de Deus que nós estejamos cuidando um dos outros, né? Porque ele revela na sua palavra que nós somos membros de um mesmo corpo. Se eu atingir aqui o meu irmão, alguém ser atingido por meu irmão, atingir o meu irmão, eu também devo sentir. É esse o cuidado que Deus nos adverte. Então a palavra diz, seguindo aqui, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Amados, estamos todos nós ligados uns aos outros. Nós somos um só corpo. Entenda, toda a igreja de Deus, nós devemos estar orando, nós devemos estar, né, buscando ao nosso Deus pela igreja, pelo povo em si, porque nós somos membros uns dos outros, um mesmo corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, né? Há uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, que é o que eu falei, a caridade, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, porém, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém? Glória a Deus. Você veja aqui que Deus, ele mostra que deu dom a esse corpo, né? E formou a igreja com vários dons. E esses dons, eles têm, né, por objetivo
de que a humanidade, ela realmente, ela evolua no sentido da mentalidade, do entendimento da obra de Deus em Cristo. Através de Cristo, o que foi que Deus fez? Ele salvou a humanidade. E transformando a nossa vida por meio de Cristo, nos ligou a Ele eternamente, porque a palavra diz que, assim como o corpo tem vários membros, mas faz parte de um único corpo, assim também é Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela tua vida. Eu quero agradecer aqui também a Liliane Félix, o pastor Fred, eu já falei, Kleber Gabriel Silva, Liliane e boa noite, né? Disse boa noite, Evanilde Escaranaro e a minha irmã Vaninha Lima. Glória a Deus. Louvado seja Deus pelas vossas vidas. E nós tivemos aqui o Kleber Gabriel também, né? Valdemir Lusca Zeque e Estela Gonçalves, o vereador Jefferson Marcos, Maicon Jarbas e Leonel Sanches, o Geraldo Buzzi e André Zeuba, né? André Zeuba também. Bem, eu gostaria de orar e encerrar com vocês. O programa hoje começou um pouco mais tarde, mas o programa Vida em Graça, sempre às segunda-feira, a partir das 20 horas. Né? Tivemos um probleminha na nossa câmera aqui, mas eu creio que você ouviu perfeitamente. E quero convidar você também a estar ouvindo o programa Mensagens e Reflexões, a partir das 20 horas e 30 minutos, nessa quarta-feira, com a irmã Nádia Gomes, trazendo também muita palavra de fé, de revelação, testemunhos para você aqui na Rádio mulheresdedeus.net, tá certo? Quem está nos ouvindo através da nossa Rádio mulheresdedeus.net. A irmã Nádia, ela não faz transmissão através do Facebook. Então, quem gostaria de ouvir o programa Mensagens e Reflexões com a irmã Nádia, precisará estar acessando o nosso site. Então, eu vou inserir aqui o endereço do nosso site, nossa rádio, e você, né, nesse momento, pode conhecer também a nossa rádio, que é uma bênção, a abençoada da web, amém? Tem muitas informações importantes e acredito que será bênção para você. Deixe sua opinião, pode deixar o seu pedido de oração no nosso livro de oração, e lá nós estaremos, né, fazendo sempre orações por todos vocês, tá bom? Aí está na tela, né, nosso endereço, radiomulheresdedeus.net, e temos o programa Mensagens e Reflexões nessa quarta-feira, às 20h30, e no sábado eu volto com o programa Em Defesa da Mulher Brasileira, o programa Mulheres do Brasil. Não perca, tá certo? Vamos orar? Oremos. Amado Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Santíssimo Senhor, meu Deus, obrigada, Pai, por esta oportunidade de trazermos uma palavra para a honra e glória do teu santo nome. Agradecemos por cada vida, Senhor, que aqui está. Desejamos, Senhor, que neste momento a tua unção do teu Espírito esteja na mente, no coração de todos aqueles que aqui estão e aqueles que estarão nos assistindo, Senhor, em toda parte. Que haja paz, a paz que este mundo pode nos dar. Que haja, Senhor, realização também de sonhos na vida dessas pessoas, assim como o Senhor fez na vida de Abraão. Que essas pessoas possam realmente crescer no entendimento da palavra, do teu amor, da tua graça, e que teu poder se manifeste na vida delas, dissipando as trevas, trazendo a luz, fazendo prosperar em todos os seus caminhos, porque o Senhor já nos transportou para o reino do seu Filho amado. Basta nós crermos, Senhor, e eu creio. E aqui eu estou confessando ao Senhor
como o único e suficiente Salvador da minha vida, na certeza que o Senhor também está operando na vida de milhares de pessoas através deste trabalho, na certeza que aqueles que aqui estão buscando, Senhor, essa palavra, estão recebendo, e a transformação das suas vidas será evidente na sua família, no meio dos seus familiares, da sua sociedade, e onde quer que eles vá, que eles encontrem essa paz, que eles tenham, Senhor, a alegria de poder realmente se sentirem filhos de Deus e que eles tenham, Senhor, não só os seus desejos imediatos aqui desta terra realizados, mas que eles também busquem os teus dons e vivam a plenitude do teu amor, na certeza também da salvação que temos em Cristo Jesus, pela graça. Eu peço, Senhor, que envie os teus anjos para nos proteger, para estar nos conduzindo em cada momento da nossa vida, trazendo-nos a realidade de quem nós somos diante do Senhor, para que nós possamos viver uma vida abundante em todos os sentidos, com muita saúde, com muita paz, prosperidade, harmonia, bons relacionamentos e alegria no nosso coração. E aqui que nós passamos, nós sabemos que temos o teu Espírito a nos instruir e que estás a nos ajudar também e auxiliar através da tua palavra. Por isso nós te agradecemos por esta palavra fiel, verdadeira, poderosa, esse evangelho que é poder de Deus, que é o teu poder na nossa vida, e eu acredito neste momento também o Senhor está ministrando, cura sobre aqueles que aqui estão, para que possam ver esse evangelho da forma que eles realmente precisam compreender. E eles tenham a sua vida, Senhor, com a certeza de que são mais do que vencedores e que já estão abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E que agora precisamos apenas crer, confiar no que Jesus Cristo já fez e no teu poder que opera em cada um de nós, para trazer à nossa vida as condições que o Senhor quer que ela esteja. Muito obrigada, Senhor. Agradeço por cada vida que aqui está. Louvo-te, Senhor, por essas vidas. E te peço que essa semana seja uma semana de muitas alegrias, muitas vitórias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para todos nós, Pai, que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Boa noite para você. Muito obrigada pela sua companhia. Nós ficamos por aqui. Iremos compartilhar o nosso vídeo nos grupos, na fanpage Rádio e TV Mulheres de Deus. E voltamos na próxima quarta-feira, a partir das 20h30, com